Pessoas chegando aí. Exatamente. Aqueles pessoas chegando com calma aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, meus amigos. Se inscreva e compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Obrigado, inscritos. Gente, eu estou de camisa assim, mais à vontade, porque aqui no Rio de Janeiro está nos 80 graus. Está muito quente. Está quente no Rio de Janeiro. E olha que é coisa de doido aqui no Rio de Janeiro. Não adianta vir para cá para o Rio de Janeiro e achar que o negócio tá pegando fogo, bicho. Tá quente demais. Olha como é que eu tô de camisa mais simples aqui, porque tá muito quente. Muito quente no Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, gente. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Hoje, fazer aquela live maravilhosa de segunda-feira, aí com uma hora e meia é muito importante. Você está sempre aqui com a gente. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, tá ok, gente? Se inscreva, dê aquele like bacana, olha, dedão no like, se inscrevendo e compartilhando. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Esse canal é o canal direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro, gente. Então, vamos que vamos. Há uma luz no fim do túnel que Bolsonaro ele pode voltar, pode ser candidato em 2026, tá ok, gente? Muita calma, tranquilidade, tá entendendo? Que tudo vai dar certo. Mas há uma luz no fim do túnel que pode nos ajudar a entender que Bolsonaro ele pode ser candidato, tá ok, gente? Eu só falo uma coisa para você. O Trump, nos Estados Unidos, está passando toda aquela situação, mas ele vai ser candidato. E se ele ganhar as eleições lá, e vai ganhar as eleições lá, é porque eles utilizam tipo um partido independente, tá entendendo? Aqui deveria ter isso aqui, você ter candidatura própria, sem precisar de partido, sem precisar de algo que pudesse te travar alguma coisa que você dependesse de partido. Aqui, se você não tiver um partido, você não pode ser candidato a nada, tá entendendo? Então, meus amigos, inscreva-se e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Eu estou organizando lá o Rambo, tá vendo que ele tá com um canal pessoal meu, mas eu estou mudando ele para o canal do Brasil no Ponto News. Ok? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Sejam muito bem-vindos. Tá ok? Da Rio de Janeiro, 40 graus. Então inscreva-se e compartilhe. Tá ok, meus amigos? Então vamos fazer uma live aqui de uma hora e meia, muito importante. Você está com a gente aqui. Dê sua contribuição para a gente aí, dando aquele like, já está nos ajudando e muito, tá ok, gente? Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix que você pode ajudar o canal. É muito importante também, até porque a gente precisa de ajuda aqui para estar levando essas lives todo dia sim, dia não, tá levando live para vocês aí com conteúdos de alta categoria. Fazemos jornalismo independente, onde nós não dependemos de verba nenhuma aqui, de governo, de nada, tá entendendo? Vamos hoje ter um prefeito aqui no Rio de Janeiro que vai dar um cacete nele hoje aqui. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos lá? Dando aquele like, você tá contribuindo para o nosso canal, tá vendo? Canal de direita, gente, ó. Dedão no like e compartilhando nossa live, tá ok, gente? Vamos que vamos, uma live aqui maravilhosa aqui, vamos tratar de vários assuntos aqui da atualidade, tá vendo? No final de semana a gente se desdobra aí pra gente pegar todas as informações, todas as notícias, melhores notícias para trazer aqui e informar para você. Isso você não vai ver na Globo Lixo, tá ok? Só vai ver aqui. Inscreva-se e compartilhe, tá ok? Muito boa noite, agora 19h47 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News
quanto no canal Bolsonaro News, né? Brasil no ponto news e Bolsonaro News simultaneamente. Inicialmente, peço que curta, compartilhe e se inscreva nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né? A gente está atualmente numa transmissão simultânea em 2 canais, logicamente, né? Então, canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembre que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Agora 19h48 no horário de Brasília, mas antes da gente passar aqui, né, pelos temas desta live, né, quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, o 100% Brasil, o próprio Mito Brasil, né, que são canais bolsonarista, né, de apoio ao presidente Bolsonaro. Portanto, resumidamente, peço que para que cada um, né, porventura, venha a se inscrever nos canais que se encontram aqui na descrição. E, logicamente, né, reforço aqui, né, se você estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no botão vermelho, né, escrito inscreva-se, tá ok? Isso é muito importante. Afinal de contas, a gente precisa levar a voz de direita adiante, né? Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é um canal democrático, né? Patriótico, e que preserva a liberdade de expressão, né? Então, se porventura você quiser escrever no nosso chat, que vai ler com a tua mensagem, né, com muita satisfação, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos, né? Dito isso tudo, né, vamos aqui aos temas desta live. O primeiro tema, né, a gente vai falar aqui sobre as cirurgias que o presidente Bolsonaro irá fazer, né? Já foi marcado para a próxima semana a primeira delas, né? A gente já vai falar a data dessa primeira cirurgia aqui nessa transmissão, né? Mas esse basicamente será o assunto do primeiro tema desta live, as cirurgias do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ele participou nesse final de semana de um evento na capital federal, no qual fez alguns depoimentos, né? Lembrando, né, que o presidente Bolsonaro, né, já se encontra inelegível, né, mas ele pretende jogar as cartas na mesa, né? Eu acredito que há uma possibilidade ainda, acredito muito nessa possibilidade dele vir a ser candidato em 2026. Afinal de contas, tem muito tempo até lá, né? Não é assim, não é de uma forma imediatista que a gente deve imaginar o cenário político. Muito pelo contrário, a gente precisa imaginar o cenário político a médio, longo prazo, né? Eu entendo dessa forma, tá ok? Então, basicamente, as cirurgias, né, mais depoimentos do presidente Bolsonaro farão composições nesse primeiro tema desta live. Em seguida, a gente vai falar sobre Eduardo Paes. Ele resolveu aparecer. O Rio de Janeiro está à deriva há muito tempo, né? Não se sabe se essa cidade aqui ainda tem prefeito, porque vive nas sombras o sujeito, né? Enfim, ele resolveu aparecer agora. Ele resolveu aparecer por conta desse episódio envolvendo o Kaique Brito, né?
Então a gente vai falar também sobre esse tema aqui. E por fim a gente vai falar sobre a CPMI, né? Resumidamente, né? Se cogita sobre um novo nome nessa comissão. A gente vai revelar esse nome no final desta live, portanto aguarde porque temos muitas novidades além desses temas para trazermos ao nosso público, tá ok? Então vocês irão, né, com exclusividade saberem, né, de informações na primeira linha, né, de primeira linha, né, vamos falar dessa forma, né. Enfim, peço o like, eu peço o compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, tá ok? Que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Dito isso tudo, né, já passei aqui por uns temas, né, dito os temas, vamos ao primeiro deles, né, sem mais delongas, vamos aqui à primeira matéria, né, do jornal Hora Brasília, que fala sobre as cirurgias, né, que o presidente Bolsonaro irá fazer. Tá aqui, ó, Bolsonaro fará duas cirurgias na próxima semana. Hora Brasília, ok? Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria, né? Mas você vai deixar o seu like, é importante o seu like, que não pede aqui por vaidade, que pede aqui para ganhar relevância no YouTube, né? A gente sabe que a plataforma a todo momento joga contra a direita, mas a gente faz o máximo que nós podemos aqui para levarmos o conteúdo adiante, né? Ou os conteúdos adiante, né? Vamos lá, Jair Bolsonaro está agendado para passar por 2 cirurgias na próxima semana, concentradas na região intestinal, onde passou por aquele atentado, né? Em 2018, né? Com certeza vocês estão lembrados, né? No qual houve esse episódio, né? No qual a própria esquerda vive dizendo que foi falso aqui, sendo que é uma inverdade, né? Já fotos, né? Vídeos que mostram, né? Que a barriga do presidente de fato passou ali por uma abertura, né? Vamos dizer assim, né? Então foi um cenário caótico que passou pelo o presidente Bolsonaro, né? Mas essas cirurgias que ele irá fazer na próxima semana se tratam basicamente sobre isso, né? Sobre esse atentado que ele passou em setembro de 2018, né? Às vésperas do pleito, né? Daquele fatídico ano, né? Tá aqui, o responsável pelos procedimentos será seu médico de confiança, o Antônio Macedo, que atenderá Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, né? Capital de São Paulo, né? Segundo informações, as intervenções visam corrigir uma hérnia de hiato e tratar complicações em alças intestinais, né? Portanto, tá aqui, ó, matéria do jornal Hora Brasília. Basicamente, o presidente Bolsonaro fará duas cirurgias na próxima semana. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria que está lá no jornal Jornal Brado, tá ok, pessoal? Bolsonaro marca data para nova cirurgia, né? A previsão é que o presidente seja operado no dia 12 desse mês. Então, portanto, provavelmente essa será a data, né? De repente, das 2 cirurgias que me irá passar, né? Enfim, se não forem as 2, será uma dessas cirurgias, né? Se cogitava se era 2 ou 3 cirurgias, né? No caso, segundo aqui informação do Hora Brasília, serão 2 cirurgias, né? Mas é provável que na soma total possa vir a serem 3 cirurgias, né? Quem sabe, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Hora Brasília e a segunda está lá no jornal Brado, tá ok?
Vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais... sim. Vamos aqui falar também sobre esse evento que o presidente Bolsonaro participou no último final de semana, né? E ele disse o seguinte aqui, nesse evento, né? Lembro que esse evento foi lá em Brasília, na capital federal, né? E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, a gente precisa de mais gente para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Fecha aspas, pontua Bolsonaro em evento do PL. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais detalhes, né, sobre o que ele disse. Né? Vamos aqui, ó, vamos diretamente ao ponto, né, sem mais delongas. Né? Abre aspas. Nos últimos 4 anos, plantamos ideias no país. Basicamente, aqui se trata de um trecho, né, do depoimento, né, desse discurso do presidente Bolsonaro nesse final de semana, né, em evento lá em Brasília. Né. Bolsonaro também mencionou a renovação na política brasileira, afirmando, abre aspas, bons nomes e boas pessoas vêm surgindo no Brasil, fecha aspas. Então tá aqui a matéria do jornal Hora Brasília. Enfim, são 3 matérias nesse primeiro tema. Enfim, pode mostrar as matérias. Em seguida, traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos aqui. Vamos aqui. No Hora Brasília aqui, sobre Bolsonaro. Bolsonaro fará 2 cirurgias na próxima semana. Tá ok, gente? Vamos aqui para outra matéria aqui. Bolsonaro marca data de nova cirurgia. Tá ok? Hora Brasília, vamos lá, tem mais uma matéria aqui. Precisamos de mais pessoas para botar o Brasil no seu devido lugar que ele merece. No evento lá em Brasília, Hora Brasília, tá ok? Vamos começar pelo seu último tema aqui. Ele teve, no final de semana, teve um PL Mulher lá em Brasília, com a Michele Bolsonaro e participação especial do presidente Jair Messias Bolsonaro. Sabe, tem gente, tem jornalista, que é sem vergonha e não tem o que falar. Tá vendo? Estava vendo hoje no jornal, tá vendo? Lá de uma velha imprensa, que não vale porcaria nenhuma, porque quando você cogita fazer a coisa melhor... Não, estou falando já que há um ciúme ali do Bolsonaro, por causa da Michele, fala muito bem, entendeu? Assim, tipo... Que palhaçada, rapaz. É marido e mulher, rapaz. Para de achar. Às vezes querem falar que é para botar na cabeça das pessoas coisas negativas. E isso não vale, tá? Então o PL fez esse evento lá muito maravilhoso, lá em Brasília, com a presença do presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele sempre fica por último. Por quê? Vou te falar já. Isso é o esquema. Se o Bolsonaro, ele fala logo de início, todo mundo vai depois do evento, não tem mais motivação nenhuma. Então, o Bolsonaro se torna um motivador ali no final, para que você segure e que você fique ali no evento, participando, conversando. Isso é importante. Sobre a cirurgia do presidente Bolsonaro, a gente sabe o que aconteceu no verão passado com o presidente Bolsonaro. Infelizmente, até hoje, aquele larápio, muito parente do outro larápio, diz que ele tem problemas na cabeça, que não pode ficar numa penitenciária. Porque se ele tivesse numa penitenciária normal, já era um abraço, tchau, benção, tchau. Só que tem que ele não foi. Então ele está num manicômio lá de pessoas com problema na cabeça, segundo informação. Bonzinho da cabeça, mas tudo bem. Ele fez 12 entradas, ele deu uma entrada lá, ele fez o acidente com o Bolsonaro, o atentado com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tinha alguém entrando na Câmara dos Deputados com o mesmo documento dele. Porque se ele se livrasse dali e depois ele dizer, pô, mas não foi o cara estava em Brasília. Tu tá entendendo? Quer dizer, foi uma jogada da esquerda muito sem vergonha, tá dizendo? Isso é a esquerda. A esquerda que era filiada ao PSOL, tá dizendo? Logo em seguida disso aí, apareceu 5 advogados de renome lá. O cara não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha porcaria, não tinha nada. Mas de repente apareceu 5 advogados lá para defender o cara. Para te ver como é que funciona a coisa. Até hoje, até nesse exato momento, nesse dia de hoje, não foi
falado mais nada sobre isso. Certo? A Polícia Federal faz outras coisas, inclusive só faz o que o STF manda, o restante ela não faz, tá vendo? Até hoje a Polícia Federal não descobriu absolutamente nada quem foi o mandante de tudo aquilo ali. Até hoje, a Polícia Federal não sabe de nada, não viu nada. É tipo aquele negócio agora, o apartamento não é meu, é de um amigo meu. É mais ou menos por aí. Então, essa é a nossa Polícia Federal que nós temos aí, é o que nós temos no momento, tá vendo? É isso aí. Olha que eu sou a favor da polícia, mas, pô, tem coisa que não dá para o cara engolir. Fica 4 anos do governo Bolsonaro. Está com 5 anos que aconteceu isso aí. E até hoje a gente não sabe realmente, de fato, quem foi que mandou fazer aquele atentado. Infelizmente, é uma coisa inacreditável. A Polícia Federal, tudo na fronteira passa. Passa tudo que não presta, passa na nossa fronteira. Até no Porto de Santo, tá? Tudo que não presta, passa por ali para ir para a Europa. Tudo passa por ali. Tudo passa. Entendeu? Passa. Sabe, a gente não gosta de falar aqui para a gente não incentivar essa coisa que é do mal. Tá vendo? Polícia Federal passa tudo. É mais ou menos isso. Nossas Forças Armadas também, um abraço, tchau e benção. Depois dessa história do 8 de janeiro, ninguém confia mais nas Forças Armadas. Eu, pelo menos, não confio. Também não confio na Polícia Federal. Confio na Polícia Militar do nosso país. Polícia Militar, isso sim, eu confio. Sabe por quê? São pessoas que saem de manhã, o cara é obrigado a vir morar num local, por exemplo, no Rio de Janeiro. A pessoa é preciso morar junto lá em certa comunidade, que ele tem que esconder a farda dele, porque ele não pode utilizar ali. Tu tá entendendo como é que é o negócio? É mais ou menos por aí. Aí nós temos um judiciário que faz tudo aquilo, porque não pode subir o morro, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá vendo? Aí libera o André do rap, tá tudo tranquilo, então invocar esse pessoal, ele vive numa bolha que sempre quando ele sai de lá de dentro, aí eles começam a dar entrevista, o Marco Aurélio foi dar entrevista para todo mundo aí, mas como estava naquela bolha lá, tranquilidade, tá tudo certo, então ferra-se Bolsonaro e libera o Lula, tá vendo? É mais ou menos isso, que o Lula era para estar preso e jogado a chave fora, mas tudo bem. O cara ganhou as eleições, tem que respeitar isso aí. Ganhou as eleições com 60 milhões de eleitores, que está cogitando agora para o dia 7 de setembro arrumar as escolas para levar as crianças lá para cima, porque não tem ninguém. Vai ser um fiasco, porque vai ter manifestação da população, do povo brasileiro, porque essa história, vejo muito aí nas redes sociais, fica em casa, porque nós não temos nada a comemorar. Olha, primeiro que não é verdade. Nós não temos nada a comemorar. Temos que comemorar sim. 7 de setembro nós temos que se comemorar. Vou te falar por que nós temos que comemorar dia 7 de setembro. Porque nós tivemos 4 anos de um governo honesto. Então nós temos que comemorar e dar essa moral ao presidente Bolsonaro. Porque ele fez um governo técnico, um ministro que você conhecia todo mundo, e nós estamos aí com um governo que não sabe, se ele for contar no dedo, ele não sabe o nome de ninguém, sabe ali de 12 ou 13, olhe lá. Aí o cara que está criando um negócio de pequenas empresas, isso aí o povo já sabe como começar. Hoje você vai aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, hoje você vai aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Ipanema, qualquer lugar, o cara está com uma maquininha lá, você pode comer seu sanduíche, pode comer seu churrasquinho lá e paga com Pix. É ponto final. É mais ou menos isso. Então, isso é um presidente livre, com um mercado, como é que diz? Uma economia livre, que o povo é que tem, que é o norte do Brasil. Não o governo como o Larápio quer taxar as pessoas, quer taxar as empresas que estão vendendo lá de fora. Meu amigo, se tá vendendo lá fora, as daqui tem que se mancar e tem que vender mais barato. Não, ele quer taxar as empresas e você que fez um L, tá? Você que fez um L, tá taxando, tá? Milionário aí, tá taxando você também. E outra coisa, eles fazem um decreto já para taxar a pessoa, porque aí o decreto tem força de lei. Aí já vai descontando lá do cara que tem a grana dele e ganha o dinheiro dele. Honestamente, tá? Honestamente, não tem negócio de envolvimento com o dinheiro dos outros, não.
Não tem negócio de fazer palestra mentirosa e dizer, não, fiz um é porque eu sou o maior, eu sou o cara que faço umas palestras motivacional, tá vendo? Palestra de motivacional, tá vendo? Motivacional, tá ok? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu não confio nesse governo, essa conta não é minha, tá vendo? E se vocês que fizeram ela agora estão reclamando, se você é do Nordeste, Norte e Nordeste, que fizeram L e estão reclamando, meu amigo, continua fazendo L, para ver onde é que vocês vão parar, tá vendo? Continue fazendo L, tá vendo? Porque a gente diz assim, se os governos estaduais dos seus estados não fazem o seu dever de casa, porque nós temos um governo aí que, infelizmente, é um fracasso total. É um fracasso total. O cara vai fazer com 38 ministérios apenas porque não tem a votação deles, não tem como conservador votar em pauta de Lula. E hoje o Congresso Nacional, ele é conservador e não se fala mais nisso. Então o presidente Bolsonaro vai fazer essa cirurgia, isso vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque Deus é muito grande para estar orando aí, para que dê tudo certo. Eu quero, desde já, eu tenho minha divergência com o Fausto Silva, né, lá da Globo, tem a minha divergência com ele, pelo que ele falava, pelo que ele falava inclusive do presidente Bolsonaro, mas eu orei muito pelo Fausto, para que ele recebesse o coração. Graças a Deus, essa semana, mais uma etapa vencida, aí passou por essa cirurgia também, e ganhou um coração novo, isso é muito bom. Então, ele agora é só recuperação e vitória, tá? Por que, Fausto? Vamos lá. Saiba disso, nós temos um Deus que é muito maior do que a gente, do que um microfone, de que simplesmente um salão de ter mulheres bonitas, que eu posso falar o que eu quiser, porque está lá, eu sou o comandante do negócio, e fica por isso mesmo. Nós temos um Deus muito maior que sabe das coisas, tá ok? Esse não dorme. Todos nós erramos. Esse é o único que não pode errar. Entendeu? Então, parabéns ao pessoal lá, eu vi a reportagem aqui. Parabéns ao Domingo Espetacular, que fez uma reportagem sensacional da Record sobre isso aqui. Então, se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, só uma deixa aqui do que a gente tem para falar aqui. Tá dando parabéns ao presidente Bolsonaro, que fez aquele discurso muito bacana. Vai fazer cirurgia e vai dar tudo certo, porque Deus é muito maior do que a gente pensa. Temos que dobrar sempre o joelho e agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Se inscreva e compartilhe, vamos que vamos. Exatamente, né? Primeiramente dizer que o atentado contra o Bolsonaro foi um acontecido verídico, diferentemente do que é inventado pela esquerda, né? Inclusive, recentemente, né, o Eduardo acabou tretando, né, com um esquerdopata, né, por conta de ter caluniado para com seu pai, basicamente, né? Eu não sei, mas esse caso provavelmente foi para a justiça, né? E até então, né? Eu acredito que o Eduardo Bolsonaro teria que ter ganho esse caso, né? Mas, enfim, é uma questão que envolve a honra, né, da sua família, né? Então, o Eduardo, ele não tem sangue de barata, né? É um ser humano e logicamente vai ter uma reação dessa, né, diante de falsas narrativas que são inventadas contra o seu pai, né? Enfim. O Eduardo, tem que parabenizar o Eduardo, porque ele teve uma reação muito bacana naquele dia, né? Enfim, dizer, né, que a PF, né, inclusive foi aparelhada, né? Aparelhada pela esquerda, né? Porque convenhamos, né? Porque é muito esquisito que essa suposta corporação tenha mais interesse em
tenha mais interesse em investigar o atentado contra a Marielle do que propriamente o atentado contra o Bolsonaro, né? Inclusive, muito se inventa contra o Bolsonaro, quanto a essa história da Marielle, mas toda a narrativa que é inventada cai por terra, né? Porque o Bolsonaro não tem envolvimento nenhum com isso, muito pelo contrário, né? Ele sequer conhecia a Marielle. Bolsonaro sequer conhecia. A Marielle não era conhecida por ninguém, basicamente, no Brasil. Eu não conhecia a Marielle, por favor. Ninguém conhecia a Marielle. Ponto final, né? Inclusive, né, a quem interessa que não se chegue a quem determinou para que Adélio atentasse contra o Bolsonaro, né? O que fazia Adélio em Brasília no dia do atentado, né? É outro questionamento que até hoje se encontra sem resposta, né? Sem respostas plausíveis, né? Porque ao invés de vazar informações financeiras do Bolsonaro, não vaza informações dos celulares de Adélio? Inclusive, recentemente surgiu uma notícia no qual o judiciário queria até mesmo soltar o Adélio, que é um absurdo. Que é um absurdo. Um criminoso desse deve ficar pelo resto da sua vida na cadeia. Isso é para dizer o mínimo aqui, né? Para a gente não extrapolar, né? O que se sabe é que esse criminoso era afiliado ao PSOL, né? Mas não tenho dúvidas que o PT tem envolvimento nessa maracutaia toda, né? Porque o mesmo adversário do Bolsonaro era o adversário do Tarcísio, né? Convenhamos, né? Recentemente o Tarcísio passou por um atentado, né? Se eu não me engano, em 2020, né? Agora não me recordo corretamente o ano, né? Mas foi no último pleito estadual no qual o Tarcísio, 2021. O Tarcísio passou por um atentado, né? E o adversário naquela época dele era o Fernando Haddad, né? Adivinha qual era o adversário do presidente Bolsonaro em 2018? O mesmo Fernando Haddad. Não é muita coincidência para vocês que o mesmo adversário do presidente Bolsonaro tenha sido o mesmo adversário do Tarcísio, que passou por um atentado muito similar ao do Bolsonaro, né? Logicamente, o Tarcísio não passou pelo que o Bolsonaro passou, né? Mas é o Brasil das coincidências, né? O mesmo adversário do Bolsonaro, né? Que era o mesmo adversário do Tarcísio, né? Que passou por aquele atentado às vésperas do pleito estadual de São Paulo, né? Esse o Brasil das coincidências, né? Enfim, a gente entende, né? A gente entende aqui que foi um absurdo que aconteceu com o Bolsonaro em 2018, né? Mas esse caso até hoje não tem muitos esclarecimentos, né, por assim dizer, porque a nossa justiça está muito mais preocupada em fazer militância do que propriamente se atentar à verdade, né? Esse que é o ponto. Né? Logicamente, né, o presidente Bolsonaro tem passado por complicações na saúde, né, há muito tempo. Mas ele já está numa situação muito melhor, né? Ele já passou por alguns procedimentos, mas ainda tem que fazer 2 ou 3 cirurgias, porque de fato, né, foi um atentado assim que foi histórico, inclusive, foi histórico, né? A gente entende assim que diferentemente do Larato, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai é aclamado. Se você vê como é que estava Minas Gerais naquele dia, você vai entender o que eu estou falando aqui agora.
Estava lotado aquele local ali, né? Eu até me surpreendo porque aconteceu aquele atentado, né? Houve de fato ali problemas na segurança do próprio presidente Bolsonaro naquele dia, né? Porque um criminoso não pode chegar na forma que o Adélio chegou para fazer tudo aquilo que ele fez, né? E outra, eu acredito assim que muitas questões que estão por trás dessa história toda deveriam serem desvendadas. Eu acredito que o Adélio não agiu sozinho naquela questão, né? Eu entendo dessa forma, né? E, logicamente, o PT sempre está envolvido com maracutaias, né? Com toda a maracutaia que acontece nesse país, né? Se cogita que o PT foi, com a sua quadrilha, foi quem determinou a queda do avião do Eduardo Campos, né? Se cogita sobre o PT ter atentado contra o Celso Daniel, né? Então, o que o PT faz aqui no Brasil é similar ao que esses regimes totalitários fazem pelo mundo, regimes antidemocráticos, diga-se de passagem, né? A esquerda fala tanto em democracia, sendo que, na verdade, defende o totalitarismo, né? Que são esses regimes antidemocráticos que são feitos pelo mundo, né? Cuba, Nicarágua e Venezuela, né? Por exemplo, né? Entre outras palavras, né? Implementarem em seus países tanto o comunismo quanto o socialismo, que, logicamente, são regimes de insucesso, né? Logicamente, nunca funcionaram em país nenhum, não serão no Brasil que irão funcionar, né? Não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora com esse desgoverno, porque outro dia o Lula disse que tem orgulho de ser comunista em uma reunião do Foro de São Paulo, que dizem que não existe, né? Segundo alguns, né? Foro de São Paulo não existe, né? Quer dizer, uma organização criminosa criada pelo Lula, né? Claramente, né? Então o Olavo tem razão quando ele expõe essa quadrilha, né? Que é o Foro de São Paulo, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões quanto ao atentado contra o Bolsonaro, né? Há muitos questionamentos que ainda não foram desvendados, mas a gente torce muito para que esses questionamentos venham a terem respostas, né? Mas além disso, a gente torce muito para que o Bolsonaro venha a se recuperar desse atentado, né? 100%, né? Afinal de contas, ele não está tendo que passar por essas cirurgias à toa, né? É sinal de que ele ainda se recupera por aparelhos, vamos dizer assim, né? E, logicamente, né? Ele escolheu ali ser um médico de confiança para fazer esses procedimentos, né? Enfim, eu desejo muitas... desejo aqui, deixo os meus votos de melhoras ao presidente Bolsonaro, né? Dizer que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? E, logicamente, fez o melhor que pôde. Não é fácil governar esse país aqui, né? Mas, por exemplo, foi o Bolsonaro que levou água para o Nordeste, foi o Bolsonaro que concedeu mais de 400 títulos de propriedade pelo Brasil, né? Foi o presidente Bolsonaro que basicamente fez mudanças drásticas que impulsionaram o Brasil para uma das melhores economias do mundo, por exemplo, né? O Brasil não conhecia o que era deflação até o governo do presidente Bolsonaro. É esse o ponto. Então, basicamente, o presidente Bolsonaro, né, era um exemplo para si mesmo e acabava sendo um exemplo para seus ministros, que muitos deles, né, se não todos, né, vamos dizer assim, eram escolhidos de forma
técnica, diferentemente do que vemos agora através desse desgoverno, né? Para que 38 ministérios, né? Porque aumentou agora. 38 ministérios, pessoal. Isso é uma vergonha, né? O Estado inchado nunca funcionou em país nenhum, né? Logicamente, no Brasil que não irá funcionar, né? O Estado é o problema, não a solução, né? Enfim, presto aqui meu repúdio a esse desgoverno, né? E aí em que torce para que esses desdobramentos no que tange ao atentado do presidente Bolsonaro venham a serem revelados, né? Venham a serem destrinchados, né? Afinal de contas, há muitos questionamentos sobre esse atentado que até então não foram solucionados, né, por assim dizer, né? Então a gente torce muito para que o Bolsonaro venha a se recuperar, né? Mas além disso, né, a gente espera que o Adélio venha a cumprir com a sua pena, né? Venha a ser punido pelo resto de sua vida, né? E é assim que tem que ser, né? Agora, a gente também presta aqui eu também presto aqui meu repúdio a essa PF, afinal de contas, quem está servindo a essa PF? É só um questionamento aqui, né? Porque a PF, basicamente, cumpre com ordens ilegais, né? E eu entendo assim, eu tenho esse lema, né? Que ordens ilegais não se cumprem, né? Não é que ordens ilegais, a ordens não se questiona, se cumpre. Não, não, não. Ordens ilegais não se cumprem. É esse o ponto. É esse o ponto cerne que deveria ser seguido pela PF. Só que a gente não tem visto isso, né? Advindo dessa corporação que tem cada vez mais caindo de descrédito junto à população brasileira, né? Enfim, que torce muito pela melhora do presidente Bolsonaro, mas além disso, né? Presto aqui meu repúdio a esse desgoverno, né? Que quer porque quer esconder, né? Esconder os fatos sobre o atentado relacionado ao presidente Bolsonaro, né? O desgoverno do PT promove familiares lá da Marielle enquanto não quer investigar o atentado do presidente Bolsonaro, né? O que é um absurdo, né? Porque um atentado que envolve um presidente, enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Desejo aqui melhoras ao presidente Bolsonaro e presto aqui meu repúdio a esse desgoverno do PT. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então senta aquele dedão no like, dá aquele joinha, dá essa moral pra gente aí e sejam muito bem-vindos, tá ok, gente? Descrição do vídeo, tem outros canais, parceiro nosso, que ajudam a crescer esse canal cada vez mais. Essa live será distribuída em outros canais e de repente você vai estar vendo em outros canais essa live. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Vamos lá, vamos aqui ao segundo. Vamos ao segundo tema desta live. Vamos falar aqui sobre matéria única, né? Vamos falar aqui sobre Eduardo Paes, né? Após acidente com Kaique Brito, Eduardo Paes determina diminuição de velocidade máxima na orla do Rio de Janeiro. Vai vendo, Brasil. Matéria que tá lá na Jovem Pan News, né? Aqui, ó. Vou repetir o título, né? Após acidente com Kaique Brito, Eduardo Paes determina diminuição de velocidade máxima na orla do Rio de Janeiro. Jovem Pan News. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá, gente, vamos lá. A matéria tá aqui na Jovem Pan, lá da... Tá ok, meus amigos? Então, tá aqui, a matéria tá aqui sobre essa velocidade na orla do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre Eduardo Paes. Ele tem uma dívida enorme com o povo carioca, tá dizendo? Esse tal do Eduardo Paes. Ele está nada mais, nada menos do que fazendo politicagem em cima do acidente que aconteceu. Né? Isso aí é politicagem. Tá? Politicagem. Eu não acredito que um cara... Só agora que ele viu que a orla
a altas horas da madrugada é carro andando com alta velocidade. Quer dizer, ali na Lúcio Costa, inclusive, a gente sabe que tem a Avenida das Américas, depois que atravessa para a praia, ali é muito perigoso. É perigoso. Da madrugada ali, você atravessando do quiosque para quiosque tá ali. Eu digo porque eu já trabalhei naquela região ali. Entendeu? Eu digo por isso, por propriedade, tá entendendo? Posso falar isso aqui. Que era a antiga Sernambetiba. Se você não sabe, a antiga Sernambetiba que agora virou Lúcio Costa, tá entendendo? Então, o acidente com um rapaz foi grave, tá entendendo? Um Kaique Brito, 34 anos, irmão daquela menina que casou com o Pato, tá entendendo? Stefane Brito, não sei o que é o nome dela. Então, eles estavam lá na praia bebendo, tomando a cervejinha dele, um negócio dele, cochindo lá, cochição. Ele esqueceu alguma coisa no carro, essa é a informação que ele teve. Ele voltou para pegar, e aí na saída, na volta que ele veio voltar para o quiosque, aconteceu esse grave acidente. Tá vendo? Então, está internado ele aqui no Rio de Janeiro, e tenho certeza que estamos orando para que ele se recupere e vai se recuperar. Tá vendo? Agora, o caso do Eduardo Paes, isso aí é politicagem. Politicagem, sabe por quê? Ele sabe que a eleição dele está em dúvida. O povo do Rio de Janeiro já não quer mais isso. Já não quer um cara que não faz nada pelo Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é aquele cara da época do Sérgio Cabral que roubou o Rio de Janeiro, meteu a mão no Rio de Janeiro, acharam dinheiro no esgoto. Se tu pesquisar na internet, que é o nervosinho da Lava Jato, parece o Eduardo Paes. Tá vendo? Parece o Eduardo Paes. Então, é preciso, sabe? Esse cara ele fez um negócio tão grave com o Crivella, tá vendo? Graças a Deus, nós temos um Deus muito maior, tá vendo? Que é aquele negócio. Eu roubei, mas eu fiz, tá vendo? Mais ou menos isso. Então, a esquerda sempre tem isso aí, tá vendo? E não faz nada pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está tudo desburacado, o Rio de Janeiro está um caos. O Rio de Janeiro está um caos, tá vendo? Está um caos no Rio de Janeiro. É lixo por tudo quanto é lado, entendeu? É BRT sem ar-condicionado, é BRT caindo nos pedaços. Olha o que ele fez. Ele botou uns 4 ou 5 BRT ali aqui na Barra da Tijuca. Aí ele foi com um larápio lá, bateram foto, não sei o que, não sei mais o que. Ele fala que foi mais no que, porque patrocinou isso aqui no governo ainda do presidente Bolsonaro, foi o BNDES. Agora foi que saiu, mas foi o BNDES. O BNDES está dando um prejuízo grandioso para o país. Então, porque se você não sabe, que a pessoa, às vezes, passa uma cortina de fumaça na frente, porque a pessoa não vê. Então, na hora de você ver a realidade. Tá vendo? E vê aí, nós vamos pagar, aumentou agora, tá? Tem a festa do dia 7 de setembro, uma coisa vai mudando para eu chamar a atenção. Dia 7 de setembro, que vai ser um fiasco lá do Lula, ele acha que o 7 de setembro é dele, ele é o dono, não é do povo, é dele. Esse pessoal ele tem assim, não, o evento é meu, não é do povo. O diálogo com o Bolsonaro é diferente, é do povo brasileiro, é verde e amarelo. Agora ele está querendo botar o verde e amarelo também, porque sabe como é que é? Ele viu que o verde e amarelo, o Bolsonaro simplesmente só botou na cabeça da pessoa que nós temos que defender a nossa bandeira, que temos que defender o nosso país, não defender o país dos outros, como o Larápio faz. Ele quer fazer festa lá para a África, agora quer fazer festa na China, quer fazer festa nos Estados Unidos, mas o Brasil ele deixa de mão, porque não interessa para ele. Não interessa, ele quer estar mostrando os países para tal de Janja. Quem é Janja? Você conhece, não sei quem é, mas tudo bem. Janja, não sei quem é. Não é aquela que fica comprando gravata de R$500, não é essa? Quer dizer, o povo brasileiro está lascado com esse governo, está lascado com esse governo aqui. A picanha até hoje não veio, né? Cadê a picanha? Tem um vídeo lá, amigo me viu um vídeo aí, eu estou postando no canal aí. A picanha verdadeira é a picanha do Lula, porque a picanha dele é aquela abóbora que custa R$5,99 o quilo, tá vendo? A picanha que ele quer que o pessoal compre é aquele colchão duro, eles fazem um negócio e vendem como se fosse picanha. Vai vendo, Brasil. Então,
eu tenho para falar para vocês o seguinte: Eduardo Paes está fazendo politicagem em prol do problema que aconteceu, do acidente que aconteceu com o Kaique Brito. Isso é politicagem. Por que que só veio agora fazer? Por que que o Eduardo Paes só veio agora a público falar sobre isso aqui? Ah, não vou diminuir a velocidade. Cara, faça a coisa certa. O povo não é bobo. O povo está sabendo que está fazendo politicagem em cima do acidente que aconteceu com o rapaz. Entendeu? Politicagem, não. Fale a verdade, realidade do povo brasileiro. Ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, quem não conhece, como é que é de Barra, né? Subprefeito de Barra, acho que é subprefeitura de Barra. Só fez. Eu tenho imagens da região ali do Rio das Pedras, daquela região da freguesia, que ali em 2006, 2007, não. Em 96, 97, teve uma enchente no Rio de Janeiro tão grande que ele era o subprefeito ali da Barra da Tijuca. Entendeu? Que encheu ali, as pessoas perderam casa, perderam muita coisa. Entendeu? E ali, com o tempo, aquilo melhorou, mas é porque melhorou por causa do povo. O povo parou de jogar mais lixo na rua, parou os esgotos, quer dizer, com prefeituras boas, que era até era o prefeito lá, que era, se não der, até já faleceu ele. Entendeu? Depois entrou essa quadrilha aí do Sérgio Cabral e Eduardo Paes, tá aí, ó. O Rio de Janeiro faliu, o Rio de Janeiro está falido até hoje. Depois veio aquele governador também que roubou também, foi pitimado também, o que Bolsonaro botou lá em cima, jogou lá em cima, e depois veio o Pezão, entendeu? Essa galera tudo era uma quadrilha de larápia, eles surrupiaram o Rio de Janeiro. Surrupiaram, eu digo porque eu moro no Rio de Janeiro, eles surrupiaram o Rio de Janeiro. Eduardo Paes, Sérgio Cabral, Pezão, Wilson Witzel, entendendo? Essa turma surrupiaram o Rio de Janeiro. Meteram a mão, porque o Rio de Janeiro é uma cidade rica. Ele tem petróleo para tudo enquanto é estado de Campos. Tem lá veio o centro governador também, o garotinho também. Ele com a mulher dele também surrupiaram o Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa galera não pode estar no poder, não pode voltar ao poder. Eduardo Paes, ele tem que andar, ele tem que sair fora, depois o processo dele tem que prender ele. Rapaz. Mas também o que, é que a gente pode fazer no nosso juiz certo? O Daniel Silveira está preso e o Sérgio Cabral está Copacabana. Ó, voando baixo. E virou influenciador. Quer dizer, um cara que foi preso, agora virou influenciador. Entendeu? Mas o que é que eu posso me dizer? Um cara também que meteu a mão no país, hoje é presidente da República. Que vê aonde nós chegamos, onde o país chegou. Entendeu? Onde nós chegamos. O Sérgio Cabral solto, Daniel Silveira preso, o Lula solto, o Índio Sererê preso, o Alan Frutuoso preso, e aquele cara que pegou o dinheirão na cueca lá solto, tá vendo? O Zé Disseu tá solto. Tu tá entendendo como é que a inversão de valores que não bate, que o povo, as pessoas que vão vir aí, essa nova geração que vão vir aí, não vão. É história, meu amigo, é história para você ler e ficar de boca aberta. Como é que o jornalista fala na frente do cara que você não deve nada à justiça, quando o cara está entalado até o pescoço com sujeiras? Aí vem o jornalista, você não deve nada à justiça. Porra, tá de brincadeira. Eu se tivesse dentro do jornalismo, dessa emissora, eu tinha vergonha de trabalhar lá, pedir a demissão na hora. Na hora. Eu não vou trabalhar numa emissora ou num local onde todo mundo sabe o que aconteceu no passado. Entendeu? Todo mundo sabe o que aconteceu no passado. Então, até então, quando o proprietário, o verdadeiro proprietário dessa empresa, antes de ele morrer, era uma outra empresa. Depois que os filhos tomaram conta, surrupiaram a empresa está quase falindo. Aliás,
vai falir, entendeu? Aí não tem jeito, porque o Bolsonaro diz, olha, tranquilidade, o dia vai chegar. E o Bolsonaro foi legal, tá? Assinou continuar mais 15 anos da concessão dela. Mas por ela mesmo, ninguém... Gente, vou falar novamente para vocês. A televisão aberta, ela está com os dias contados. Infelizmente, isso é a realidade. Não tem para onde correr. Com a internet, você não tem para onde correr. Essa é a realidade. Certo? A televisão aberta, ela está com os dias contados. Pode ver, eu estou aqui com você. Tem milhares de pessoas vendo, até no Japão vendo a gente. Tem gente que está com a televisão desligada em casa. Vai vendo, está desligada a televisão. Que a televisão, eles também estão implementando muita coisa agora. A televisão, quando você compra uma Smart TV, ela já vem com internet, ela vem com o próprio computador, o Windows já vem na própria televisão. Isso é bom, porque eles estão pensando também, tá entendendo? Que dali mesmo já tem um computador montado ali dentro da própria televisão. Então, essa é a nossa realidade que a gente vivemos hoje no nosso país. Eduardo Paes fazendo politicagem em cima de acidente do Kaique Brito. Isso é politicagem. Ele não é nem para vir a público. Ah, não, professor. Não, amigo, esquece. Manda o secretário teu, alguma coisa. Olha, gente, depois que o cara se recuperar, legal, beleza, então vamos reduzir a velocidade dela. Mas enquanto isso, enquanto o negócio estão falando sobre o acidente, aí ele vem a público e falar isso aqui. O Eduardo Paes, cara, meu filho, vai te catar, vai se catar, vai procurar o que fazer, vai trabalhar pelo povo carioca, pelo povo, vai botar ar-condicionado nos ônibus, ô mané, vai botar ar-condicionado nos ônibus, que você prometeu e não colocou, rapaz. Os ônibus, um ou dois ar-condicionado, tem um ou dois ônibus que tem ar-condicionado, o resto tudo sem ar-condicionado, os ônibus caindo tudo pedaços no Rio de Janeiro. Calma. Você vai dizer, tu tá mentindo coisa nenhuma. Tem imagem de ônibus com barata dentro do ônibus. Eu tenho ônibus com aquela parte da frente, tudo andando errado. BRT, já morreu gente de acidente dentro do BRT, porque o BRT não dava segurança com a porta aberta e ar-condicionado. Ô Eduardo Paes, presta atenção no serviço, rapaz. Vai te catar, vai. Se inscreve e compartilha daquele like, é muito importante. Mas não dê ouvido a esse político que joga sujo com as pessoas. E era para a sua família do Kaique repudiar esse momento da família. Então, inscreva-se, compartilhe daquele like. Ó, Kaique, você vai votar, meu camarada, e você é bom, você é um cara jovem, tem 34 anos, é um pouco mais velho do que o Felipe, tô orando por você, sou cristão, e tenho certeza que você, logo a gente vai saber uma boa notícia sua. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, dizer que Eduardo Paes está usando desse caso do Kaique para fazer palanque politiqueiro. Porque ele está com uma popularidade cada vez mais em queda, e, logicamente, ele está utilizando desse caso para tentar se promover, né? O que acontece de fato no Rio de Janeiro é que a cidade está à deriva, né? Porque, entre outras palavras, o Eduardo Paes é o típico político, entre aspas, que só aparece em época de campanha, né? Quando eu falo que algumas pessoas estão irritadas pela primeira vez com um político por ele ter cumprido o que prometeu, eu acabo falando nesse caso do Bolsonaro. Mas no caso de prometer e não cumprir, o Eduardo Paes é o número um. Mas além disso, é preciso reconhecer que o Eduardo Paes é o número 2 em casos de corrupção também, né? Por que eu digo número 2? Porque o número 1 é, sem dúvidas, o Lula, né? Não tenho dúvidas disso, né? Afinal de contas, o Lula deveria estar preso até o presente momento, não solto e na política, né? Eu entendo dessa forma, né? Inclusive, né, o próprio Lula recebeu o apoio do Eduardo Paes. Exatamente. O Eduardo Paes apoiou escancaradamente o Lula.
contra fatos não argumentos. É só vocês pesquisarem, né? Porque agora, recentemente, o Eduardo Paes acabou criticando o Lula, né? Ele quer se desvincular do Lula, sendo que esse desgoverno está indo, está cada vez mais em queda, né? Está cada vez mais em queda, não só em popularidade, mas em questões gerais, né? Então o Eduardo Paes quer se desvincular do Lula, sendo que o próprio Eduardo Paes acabou apoiando escancaradamente o petista. Então não tem como esconder isso, contra fatos não argumenta, ok? Eu poderia ficar a noite toda aqui falando dos inúmeros crimes, né, que cometeram tanto o Lula quanto o Eduardo Paes, mas os dois são muito semelhantes, se não iguais, né? Não só na questão da corrupção, mas na questão da mentira também. Afinal de contas, o que o Eduardo Paes também mente não está no gibi, né? Convenhamos, né? Mas o que esperar de um esquerdista que é esse sujeito, no caso, né? É aquilo que eu costumo dizer, né? Não existe esquerda sem mentira. É vergonhoso que esse sujeito utilize o caso do Kaique Brito para fazer esse tipo de palanque politiqueiro, né? Que é o que ele sempre faz, né? Que é a mesma metodologia do Lula, né? A plataforma de governo, entre aspas, do Eduardo Paes é igual do Lula, né? Qual o plano que o Eduardo Paes trouxe para o Rio de Janeiro? É um sujeito que não tem plano para a prefeitura, não age, né? Resumidamente, o Rio de Janeiro está à deriva. Eu poderia falar também que o Brasil está à deriva por conta do Lula, né? Mas o Rio de Janeiro está à deriva. Porque, resumidamente, não temos um prefeito e também não temos um governador, né? São dois embusteiros que só aparecem em épocas de campanhas. E olha lá, hein? Olha lá, né? Mas é vergonhoso que o Eduardo Paes utilize um acidente desse, que foi grave, né, segundo os últimos relatos, para se promover, né, para fazer palanque politiqueiro, né? Inclusive, Eduardo Paes é outro que se interessa muito mais pela história da Marielle do que propriamente se interessa por vias concretas, né, do caso, né, do atentado do presidente Bolsonaro, né? Afinal de contas, trata-se de um esquerdista, né? Trata-se de um sujeito que faz um desserviço ao Rio de Janeiro, né? Segue a metodologia esquerdista, né? Socialista, né? No caso dele, né? Mas o ponto é que o socialismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil ou em alguma cidade desse país aqui que irá funcionar, né? O Eduardo Paes vive nas sombras, vive nas sombras. Eu não tenho dúvida que tenha já surgido um caso de corrupção envolvendo o seu nome, já nessa atual gestão, por assim dizer. Afinal de contas, não só a mentira está no viés do Eduardo Paes, mas também a corrupção. Ele, Eduardo Paes e Sérgio Cabral são praticamente irmãos. E eu vou muito mais além. Eu acredito assim que o Lula também faz parte da família que faz parte ali do... o Lula faz parte dessa família que fazem parte Sérgio Cabral e Eduardo Paes, né? Eu não tiro da mente isso. Eu entendo assim que são irmãos separados assim por separados assim pelo destino, né? Vamos dizer assim, né? Enfim,
Eu entendo que tanto o Lula quanto o Eduardo Paes deveriam estar presos, mas além disso, né, deveriam responder pelos seus crimes. Né? Afinal de contas, há a concretude, né, de que tanto Lula quanto Eduardo Paes estão envolvidos com maracutaus quanto às obras olímpicas no passado. Então vai vendo, Brasil. Então, lugar de Eduardo Paes na cadeia, lugar de Lula na cadeia, eu entendo dessa forma, mas é vergonhoso que Eduardo Paes utilize um acidente desse, né, para fazer palanque politiqueiro. E é assim o modus operandi da esquerda, né? Fazendo um escarcéu ali, outro aqui, né? Para se promoverem, o que é um absurdo, né? O que o Eduardo Paes apresentou de plano de governo? O que o Eduardo Paes, né, apresentou de ação? Nenhuma. É esse o ponto. Né? Então é vergonhoso que o Eduardo Paes utilize esse episódio para se promover, né, para fazer palanque político, né? Mas a gente já conhece o modus operandi da esquerda, né? Eles se aproveitam de casos assim para levarem suas agendas adiante, né? Tanto a do comunismo quanto a do socialismo, o que é um absurdo, né? O que é inadmissível, né? Presto aqui meu repúdio ao Eduardo Paes e por mais que eu venha ter uma ou outra discordância ali com Kaique Brito, eu desejo melhoras a ele, né? Afinal de contas, se sabe, né, que um mês antes, né, os familiares dele passaram por um acidente, né? Mas coincidência do Brasil, né? Ele passou por esse acidente também, né? Enfim, a gente torce eu torço aqui pela melhora do Kaique, né? Mas também presto meu repúdio a Eduardo Paes, que tem feito um desserviço ao Rio de Janeiro. Basicamente, resumidamente, o Rio de Janeiro está à deriva e eu presto meu repúdio ao Eduardo Paes. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante seu compartilhamento. Live desse canal de toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, dá essa moral pra gente e leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. É muito importante e sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos aqui ao último tema desta live. Vou passar aqui pelas matérias rapidamente, né? Até porque o tempo está curto aqui. Isso. Vamos lá. Urgente. General Penteado, né? Número 2 do GSI, conta que G. Dias reteve informações. Vai vendo, Brasil. Cidade Online, notícia urgente, né? Vamos seguindo aqui, Brado Journal. Ex-secretário do GSI culpa G. Dias por invasão no 8 de janeiro. Brado Journal. Né? Penteado depõe nesta segunda-feira na CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do DF. Brado Journal. Vamos seguindo aqui, Vista Pátria. Ex-secretário, né, na verdade, do GSI afirma que G. Dias reteve alertas de risco. Vai ver no Brasil. Vista Pátria, penúltima matéria aqui, Revista Oeste. Senador pede depoimento de ex-secretário do GSI à CPMI, Revista Oeste. Por fim aqui, matéria aqui do Hora Brasília, advogado do G. Dias é professor na Faculdade de Direito de Gilmar Mendes. Vai vendo, Brasil. Hora Brasília. E é isso. Pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A matéria está aqui urgente. General Penteado será... Na verdade foi hoje, né? Fez lá o seu depoimento. Vamos aqui para o Brado Jornal. Aqui. Ex-secretário do GSI culpa G. Dias por a invasão. Tá ok? Do dia 8. Vai vendo aqui. Vista Pátria. Ex-secretário do GSI afirma que
G. Dias sabia de tudo. Meu amigo, vai vendo, Brasil. Vamos aqui para o Revista Oeste, tá ok? Senador pede depoimento do ex-secretário do GSI da CPMI, tá? Vamos lá, mais outra matéria aqui. Vamos vendo aqui, vamos lá. Advogado de G. Dias é professor na Universidade de nada mais nada menos que Gilmar Mendes. Isso vai vendo. Vamos lá, começar por essa última aqui. É por isso, eu vou te falar o seguinte, vamos lá. Tem coisa que me preocupa muito, ter esse judiciário aí, muito esquerdopata, tá vendo? Esquerdopata, que eu digo assim, o Gilmar Mendes, ele é milionário, ele tem universidade tudo em quanto é lugar, ele é sócio, tá vendo? Universidade. Agora tem que dar uma olhadinha aí, para ver se realmente essas granas que ele investiu aí nessas universidades, se realmente ele ganhou ali com o próprio esforço dele. Como é que foi? De onde veio essa grana dele? Se tem algum parente dele milionário, entendeu? Tudo isso tem que ser investigado. Entendeu? Esse secretário, esse advogado aí do G. Dias, ele é professor da Universidade Eu só sei dizer o seguinte, Gilmar Mendes, ele não para no Brasil. Ele dá a sentença que ele dá, eu acho que é lá de Portugal, né? Porque ele gosta de estar em Portugal, né? Ô Gilmar Mendes, eu vou te dar uma dica aqui, velho, da tela. Vou dar uma dica pra você aqui. Abre uma universidade lá em Cuba, cara. Lá é bacana. Lá é país de primeiro mundo também. Não diz que Cuba não é primeiro mundo. Aproveita a liquidação, dá uma volta e faz uma também lá na Venezuela. Rapaz, em vez de só querer universidade lá em Portugal, tá ok? Então o que eu tenho para falar sobre isso aqui, sobre Gilmar Mendes e sua tropa ali, tem que investigar esse pessoal, gente, tem que investigar, vocês vão descobrir muitas coisas aí, mas o Senado lá do Roberto Pacheco, é Roberto o nome dele? Roberto Pacheco, ele não tá nem aí. Passa uma boiada que tá tranquilo, deixa comigo. Quer dizer, todo impeachment que pede algum ministro ali, ele engaveta. Por quê? Ele tem interesse em ser ministro do STF. É esse tal de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Entendeu? Não será reconduzido, ele perderá o cargo dele. Se não for agora, daqui a um ano e pouco, logo ele também perderá. Tudo tem um final. Tudo tem o seu tempo, tá dizendo? Então, CPMI, 8 de janeiro, as secretárias do GSI, tudo condena o G. Dias que ele sabia, rapaz. Como é que ele falou que aquelas imagens não é imagem? Não era ele que estava ali. Quem estava ali era um fantasma. Ali não era o G. Dias. O seu olhar de perfil assim, não é o G. Dias. Um cara parecido com ele, mas não é o G. Dias. Isso é um mentiroso, rapaz. Isso é um mentiroso. Entendeu? Aí agora a narrativa, o secretariado dele, que era comandado dele, agora estão derrubando ele. Pediram a prisão do G. Dias. Entendeu? Que na verdade era para ele mentiu tanto, é para ele sair preso lá da CPMI. Mas eu quero ver um cabra macho para dizer assim, ó, você está preso. Não vamos falar. Entendeu? Porque ele vai dizer, está preso, a Ligiane Gama vai dizer, solta o cara. Ali é uma turma ali a favor do Flávio Dino, que um dia também o caminho dele é só um. Tá? Deus tome de conta, estou orando por isso. Eu oro pelos políticos, porque ele não tem vida fácil, não. Esses caras eles vivem tão olhando para grana, por dinheiro do povo brasileiro, que eles tremem quando eles passam a ser ministro ou fazer alguma coisa. Tá entendendo? É porque ele não está nem aí com a população do Maranhão, esse tal de Flávio Dino, tá nem aí, meu amigo. Você no interior do Maranhão, esses caras estão se lixando para você, Ligiane Gama, a senadora, acho que é isso, está se lixando, o deputado, uma coisa assim, está se lixando para o povo de lá do Maranhão. Mas ele armaram um esquema ali
para tomar a frente da CPMI. Da CPMI. Então, esse pessoal está se lixando com o povo brasileiro. Se lixando. Entendeu? O final da CPMI a gente já sabe o que vai acontecer. Eles vão, sabe o que eles vão fazer? Vão indiciar o Bolsonaro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Presta atenção, vai vendo. Vão indiciar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com a história da CPMI, que a proposta não foi dele, foi do deputado lá federal. Entendeu? Então, essa é a história. Olha o que esse pessoal fizeram durante a CPMI da tua pandemia, tá vendo? Eles fizeram. Eles queriam mostrar para o mundo o que tinha acontecido no Brasil. Ninguém recebeu, eles viajaram para a Europa com o dinheiro do povo, mostraram. Ninguém acreditou, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo. Precisava mostrar. Tinha um tal do saltitante, né? Saltitante. Tinha também cara de capivara, Bolsonaro disse. Cara de capivara, você lembra disso aí? Esse pessoal, eles se lixam para o povo brasileiro, mas ele quer estar todo ano, todo mês, 40 mil no bolso. Enquanto isso, o povo brasileiro está ralando, sem emprego, porque o governo ele só faz ministério, não arranja emprego para a pessoa. O melhor Bolsa Família é o emprego para as pessoas. Entendendo? Eles não estão. Vocês que fizeram L estão desempregados. Entendendo? Estão desempregados. Estão lascados. E vão se lascar. Entendendo? Vão se lascar. Ó, você está reclamando do governo do Larápio? Faz um L. Essa conta não me pertence, porque eu sou verde e amarelo. Sou verde e amarelo, tá aqui, ó. Sou verde e amarelo, bandeira verde e amarela, jamais será vermelha. Tá vendo? Porque ele está agora tentando, ele está comprando tudo enquanto é tipo de deputado. Tu quer quanto? Eu vou te dar tanto. Então, vai ser secretário da Caixa Econômica, vai ser secretário não sei do que, não sei mais do que, quer dizer, é mais ou menos isso que ele fazia. Então, já sabemos essa história. Sabemos essa história. E ele será preso novamente por causa dessas arrumações dele. E outra coisa, não sei se chega o final do ano, tá? Segundo informação aí do também ruim pra caramba, que tem uma história da merenda da salsicha, das crianças de São Paulo, tal de governador aí, Geraldo Alckmin, acho que é isso. Tem a história da salsicha, né? Mas tudo bem. Está se preparando aí para assumir a presidência da República, porque o Larápio, meu amigo, a sua hora vai chegar, não tem pra onde correr não, amigo. Deus é muito grande, então faça o melhor que você puder, que isso será revestido para você cada vez mais. Então, o que eu digo para você? Parabéns aos deputados e senadores que pediram a prisão dos G. Dias. Se o judiciário vai dar a prisão, vai pedir a prisão dele ou não, aí é com o judiciário. Provocar eles para que eles sejam uma sentença e meta tornozeleira eletrônica no G. Dias. Porque o Anderson Torres está preso. Estava preso. O Daniel Silveira está preso. O Índice Herrera está preso. Dia 8 de janeiro. Todo mundo está preso. Os generais da Polícia Militar estão presos. Por que é que o G. Dias, que era responsável pelo GSI, não está preso? É um negócio muito esquisito, um negócio difícil de entender. Porque se fosse no governo Bolsonaro, estava preso há muito tempo. Fosse o governo Bolsonaro, estava preso. Tá vendo? E tudo que ele joga para cima do Bolsonaro não pega. Simplesmente o Bolsonaro cresce cada vez mais. Tipo pão, aquele pão lá que quando vai, cresce cada vez mais. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha. G. Dias na cadeia imediatamente. Essa é a minha regra. G. Dias imediatamente na cadeia. Ô Flávio Dino, cadê as imagens das câmeras? De 84 câmeras, você pegou de 4 só, cara. Cadê as 80? Onde é que tá? Eu acho que vai mentir para Larápio, porque pra gente não cola. Gente que trabalha com imagem, edita vídeo, edita filme, faz da nossa profissão o melhor. Aí vem um cara dizer, não, as câmeras só gravam por 15 dias, depois as imagens desaparecem. Mentira, rapaz! Mentira! É mentira! Isso é uma da mentira mais lavada que tem. Claro, se quiser recuperar, o negócio pode recuperar, ponto final. Mas na verdade não é no interesse dele, porque
Ele sabe que naquelas imagens ali ele vai estar no meio e ele será preso também. Então por isso que ele não joga, porque se ele mostrar as câmeras no normal, o tal do Flávio Dino ele será preso por omissão. Ele estava lá, ele mesmo falou, no primeiro entrevista que ele deu, ele falou que ele estava lá. Ficou da vez lá do Palácio do Governo, vendo a invasão lá do dia 8 de janeiro. E o que foi que aconteceu? Ele não fez nada, porque tem um monte de gente da Polícia Nacional aquartelada dentro do Palácio da Justiça. Está entendendo como é que está o negócio? Então, gente, vamos para a realidade. G. Dias e Flávio Dino e essa galera ali do entorno dele ali, tem que ser todo mundo preso, que eles sabiam de tudo. Entendeu? Mas eles são capazes de indiciar o Bolsonaro, indiciar o pessoal lá, como é que é? O general que também era do GSI lá antes. Ó, dia 8 de janeiro já era o governo do Lula, do Lará, por muito tempo. Sabe por quê? Teve uma sincronização de poderes, passando informação sobre os poderes. E um dos que foi o poder foi esse pessoal do GSI. Então foi mudado tudo. Só que tem que eles acham que ainda era o governo Bolsonaro. Eles ficaram 2 meses fazendo essa transição de governo. Aí do dia 8, já tinha passado, aí eles disseram que não era ele na hora do governo Bolsonaro ainda. Então, meus amigos, inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedão no like e compartilhando. Tá ok? Exatamente, né? Primeiramente, né, o general, né, Penteado, pode ter culpado o G-Dia pelas invasões do 8 de janeiro, né? Mas não tenho dúvidas que o próprio desgoverno tem a complacência total para com os atos que aconteceram na Praça dos Três Poderes naquele dia, né? É certo que, segundo as imagens da CNN, o Gonçalves Dias entregou água aos invasores. Mas também, cadê as imagens totais do Ministério da Justiça perante aos atos do dia 8? A quem interessa, inclusive, a exclusão das imagens do Ministério da Justiça para a CPMI, né? Segundo o inquérito militar feito recentemente, a culpa claramente pelos atos do dia 8 de janeiro é do desgoverno do PT. Logicamente, desgoverno do Lula. Né? Não adianta o sistema querer jogar aquela invasão para a conta do Bolsonaro, né? Sendo que o mesmo sequer estava no Brasil. Quem invadiu está errado ou errada. Direita não invade. Quem invade é MST, quem invade é MTST. Mas eu não tenho dúvidas que aquela invasão foi orquestrada pelo próprio PT. Tanto que se cogita, e logicamente creio que seja verdade, que tinham infiltrados naqueles atos, né? Tanto que se viu, né? Ou se via imagens de bandeiras vermelhas diante daquela invasão, daquelas invasões, né? na Praça dos Três Poderes. Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram, né? E outra, né? Sobre o julgamento dos atos do dia 8, está havendo uma coletivização dos casos, né? Sendo que deveria passar por uma individualização, porque tem gente que foi presa e que estava em frente ao QG, e isso é inadmissível, né? Mas também vincular aquela invasão com manifestações que ocorreram nos últimos tempos em prol do presidente Bolsonaro é inadmissível, né? É essa narrativa que o sistema tenta colar, né? Só que é mais uma narrativa que cairá por terra. Afinal de contas, aquela invasão, logicamente, foi repudiável, né? É repudiável, na verdade.
né? Mas querer vincular aquela invasão com manifestações pró-Bolsonaro que ocorreram nos últimos tempos, logicamente que isso é um absurdo, né? A gente não pode compactuar com uma narrativa falaciosa dessa, né? Mas também eu reforço aqui meu pedido, né? Para que o general Penteado venha a prestar depoimento na CPMI, né? Porque quem deve não teme. É esse o ponto. Quem deve não teme. O Gonçalves Dias mentiu por diversas vezes em seu depoimento na CPMI, né? Mas, ao que tudo consta, o general Penteado está falando a verdade, né? Mas eu não tenho dúvidas que o Lularápio tenha orquestrado aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? E todos aqueles que estavam envolvidos, indireta ou diretamente, quanto aquelas invasões, deveriam serem punidos com rigor, independentemente do seu espectro político, porventura, né? Porque eu entendo que quem invade, né, quem invade patrimônio público, quem invade propriedade privada, está cometendo crime, né? Porque ninguém sairia beneficiado, né, com aquela invasão, né, conforme foi feita. Afinal de contas, aquelas depredações foram arcadas, né, para restituições das obras, né, dos patrimônios ali, foram arcadas pela população de uma forma geral, né? Então, todo o poder emana do povo se esse mesmo povo souber escolher corretamente seus representantes, né? Eu entendo assim que a esquerda muito conta mentiras sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Cabe a gente aqui restabelecermos a verdade, né? Afinal de contas, está lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas a gente crê, a gente torce muito para que esses que venham porventura a terem financiado aqueles atos, ou até mesmo incentivado, que eles venham a serem punidos por isso, né? Por aquela invasão, né? A Ana Priscila veio a ser presa, né? Mas todos aqueles que financiaram, até mesmo incentivaram, deveriam terem sido presos junto com ela, né? Então, todos aqueles que incentivaram ou financiaram, né, que venham a serem punidos, né? Mas está havendo uma ideologização sobre os atos do dia 8, isso é inadmissível, né? E outra, coletivização dos casos. Isso não poderia acontecer. Né? O próprio STF hoje é uma extensão de partido de esquerda, né? Porque basicamente legitimam um lado para que esse lado fale o que quiser, enquanto o outro lado é cerceado. Então, claramente a gente vê dois pesos, duas medidas quanto aos atos do dia 8. E isso é inadmissível. A gente não pode caminhar pelo lado também da inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Enfim, entre outras palavras, é isso. Eu torço muito para que esse general Penteado venha a prestar depoimento na CPMI. Afinal de contas, eu acredito que ele tem muito a dizer quanto àquelas invasões na Praça dos Três Poderes, né? Afinal de contas, a gente não pode admitir, né? A gente não pode admitir o que aconteceu naquele dia, né? De forma alguma, né? Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem onde chegaram? Enfim, tirem suas próprias conclusões.
Eu entendo que o general Penteado tem muito a dizer ainda quanto àquelas invasões do dia 8, mas além disso, né, preciso jogar, né, a total parcela de culpa quanto ao que aconteceu naquele dia ao desgoverno PT. Né? Porque houve essas exclusões de imagens por parte do Ministério da Justiça. A quem interessa, né, a não prestação de contas de Flávio Dino junto à CPMI. É esse o ponto. Enfim, parabenizo aqui os parlamentares de direita que estão lá nessa CPMI do 8 de janeiro. Agora é esperar os próximos desdobramentos, né? Mas enfatizo que está havendo muita mentira por parte do G. Dias. Afinal de contas, não só ele mentiu, mas também fraudou documentações. E ele não pode sair impune por tudo o que tem feito ou fez. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante. Seu compartilhamento live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Nós vamos terminar essa live por aqui, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no jornal, se tem alguma notícia aqui mais recente, e depois a gente finaliza essa live aqui, tá ok? Exatamente. Eu vou ser sucinto aqui, ó. O Carlos lançou o livro sobre trajetória de Bolsonaro nas redes sociais. Parabéns. Pleno News, a matéria do Pleno News, recomendo. Outra matéria que eu recomendo aqui, ó, PF tem dificuldade de encontrar algo que relacione Bolsonaro ao caso das joias. Ora Brasília, Show né? do milhão. Vista Pátria, desgoverno diz a CPMI que não tem imagem de encontro de hacker com Bolsonaro. Vista Pátria. Terra Brasil Notícias, Mauro Cid diz qual foi. Aliás, eu vou pular essa matéria aqui, né? Vamos seguindo aqui, ó. Bolsonaristas vencem PT e conquistam prefeitura em Santa Catarina. Conexão Política, Revista Oeste. Senado começa a discutir nova lei do impeachment nessa semana. Show do milhão. E por fim aqui, ó, vídeos sobre suposta agressão ao careca lá do SPTF chegam ao Brasil. Finalmente, vai ver no Brasil. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Urgente, o Borroso interferiu na CPI do MST e suspendeu depoimentos. Vai vendo, Brasil. Esse aqui é vergonhoso, né? Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria. O mingau do traje a rigor vai ser operado em São Paulo. E eu aqui, então, deixo minha solidariedade ao estado de saúde do atual integrante do traje a rigor. E é isso, né? Desejo melhoras a ele. Melhoras a ele, vai melhor. Além disso, também desejo melhoras ao Faustão, o Kaique Brito, né? E, logicamente, ao Regis Danese. Isso. E é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nossa semana. A semana está só começando. Tenha uma noite abençoada, uma semana brilhante para todo o povo brasileiro, todo mundo, entendeu? Então, inscreva-se, compartilhe e voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos, fiquem na paz. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Voltamos quarta-feira. Boa noite a todos e fiquem na paz. Até quarta.